Continuando com a nossa temática acerca daquele que é cristão de fato e aquele que apenas age como cristão, eu quero tratar com você que o cristão, ele tem o fruto do Espírito. Paulo aos Gálatas ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso faz parte da vida de um filho de Deus, de um cristão. Agora, essas coisas, elas vão acontecendo na vida de uma pessoa de uma forma gradual, a partir de um contato com o Espírito Santo. Ao passo que quem apenas age como um cristão, ele só mostra obras religiosas. É um fariseu verdadeiro. Você sabe que a palavra fariseu, aliás, a palavra hipócrita, que foi aquilo que Jesus chamou os fariseus, ela tem uma ideia de ator, de colocar máscara. E mais uma vez aqui nós vemos que uma pessoa quando não tem um fruto do Espírito, ela fala como crente, ela anda como crente, ela se veste como crente, mas tem um detalhe, ela não é crente. Uma pessoa que de fato é cristão tem o hábito de obedecer à palavra, ainda que isso custe caro para essa pessoa. Lucas 6, 46 a 49 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei aquilo que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu o ímpeto, a corrente naquela casa, e não pôde abalá-la, porque estava sobre a rocha. Esse é o cristão verdadeiro. Aquele que coloca em prática as palavras de Jesus. Duas coisas que Jesus fala durante o seu ministério que provam que as pessoas de fato seriam seus discípulos. Primeiro, se amar o ser humano, amar o próximo. E segundo, seguir a sua palavra. Quem ama o ser humano e obedece à palavra de Deus, este sim é de fato um cristão verdadeiro. Agora, quem só age como cristão, ele relativiza a palavra de Deus. O versículo 49 desse mesmo texto diz assim: Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu o ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande ruína daquela casa. Quem apenas age como cristão não tem consistência espiritual. Sua vida espiritual é um fake news, é um factoide. Quem apenas age como cristão sempre tem justificativa para o seu pecado. Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ah, eu fiz isso porque é só no tempo da Bíblia. Sabe aquelas desculpas esfarrapadas para o cara poder agregar com valores do seu pecado? É isso que nós precisamos pensar. Um cristão que de fato uma pessoa que de fato é um cristão, que tem a cultura do reino, ele de fato se arrepende, confessa e busca santificação em Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessares os vossos pecados, Deus é justo e fiel para vos perdoar e vos purificar de toda a iniquidade. Esse tipo de cristão, ele sabe o quanto é prejudicial estar em pecado. Ele sabe que o peso do pecado é algo que pode acabar com a sua vida espiritual. Ele sabe exatamente o abismo que se abre entre o ser humano e Deus quando existe um pecado. Foi por causa do pecado que a maldição veio sobre esta terra. Deus disse para Adão: maldita será a terra por sua causa. Então, quem se preocupa em não pecar, é um cristão verdadeiro. Sabe que uma pessoa, quando é de fato cristão, quando ele peca, ele entra em pânico, ele entra em desespero. Parece que acabou o mundo. Ele fala: Meu Deus, o que vai ser de mim? E ele vai para os pés de Jesus para pedir perdão.
Aliás, o que mais tem faltado nos cristãos nos dias de hoje é fazer como Davi, que reconhecia os seus pecados diante de Deus. Nós precisamos ter essa postura, porque quem apenas age como um cristão vive em duplicidade. É o agente 007. Esse é o exemplo claro da pessoa que é de um jeito dentro da igreja e quando está fora da igreja, o cara é encapetado, mano. O cara é crentão, ora, prega, sapateia e etc e tal. Mas quando ele tá junto com os amigos, quando ele tá no trabalho, o cara não é crente, mano. O cara não age como crente. Sabe, nós temos percebido a relativação daquilo que é absoluto. A palavra de Deus é absoluto, a salvação é absoluto. O pecado, ele não deixou de ser pecado. E tem pessoas que apenas agem como cristão, que acha que pode esconder o seu pecado, mas eu vou dizer para você, aquele que tem vivido com uma uma vida dupla, ele vai ser descoberto e vai ser colocado diante de Deus e vai pagar pelos seus pecados. Se arrependa, se arrependa. Um cristão de fato, ele se apaixona por Deus. Ele fala com alegria, fala com compaixão. O seu testemunho acerca de Deus, acerca de Jesus, ele é verídico, ele é verdadeiro. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. As atitudes de quem é cristão de verdade acompanham as suas palavras. O seu posicionamento está em conexão com Deus. Isso é muito top. Aquilo que eu digo é acompanhado pela forma com que eu ajo. Ao passo que quem diz que é cristão e não é, só age como se fosse, vive de frases prontas. Até evita certos assuntos. Sabe o cara que não consegue falar de Deus numa reunião informal? Sabe o cara que ele vai para o culto, ele dá glória a Deus e tal, mas quando ele se junta com outras pessoas, ele não consegue continuar o culto? Ah, é isso que nós precisamos, de pessoas que saiam de um culto e vão para uma mesa comer uma pizza e continuem falando da palavra de Deus. Agora, quem só finge ser cristão não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ainda falando sobre esse tipo de pessoas que só agem como cristãos, nós vemos isso no nosso meio. É curso de música para a igreja, é curso de finanças para a igreja, é curso de coach para a igreja, tem banco para a igreja. Tudo parece que é utilizado na igreja com o propósito de ganhar fins lucrativos. Mas está longe de ser de fato uma transformação, está longe de ser de fato algo que agrega para o crescimento do evangelho, está longe de ser algo para-eclesiástico. Na verdade, são coisas paralelas, movimentos paralelos que vêm para tirar lã das ovelhas, desvirtuar. Por fim, um cristão de fato, ele é salvo pela sua fé, e a sua fé ela é verdadeira e perseverante. Jesus disse em Mateus capítulo 24, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo há de lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse tipo de comportamento é de quem de fato ama a Jesus sobre todas as coisas e o serve com amor. Quem age como cristão sequer se preocupa com a volta de Cristo. Pelo contrário, até pensa: ele não vai voltar hoje, então dá para eu me arrepender amanhã. Que você não seja aquele que apenas age como cristão, mas que você seja um cristão de fato. Porque cristãos de fato é que compõem o reino de Deus. Vamos orar?
Deus eterno e todo-poderoso, eu louvo ao Senhor, eu bendigo ao Senhor, eu exalto a tua majestade. Eu engrandeço ao Senhor e peço a tua bênção sobre as nossas vidas para que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, para que nós façamos aquilo que o Senhor deseja que façamos, que o Senhor possa nos conduzir de glória em glória, de fé em fé. Perdoa todos os nossos pecados e nos conduza de acordo com a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até a próxima.